Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor José Carlos e nós vamos iniciar agora a nossa terceira videoaula. Essa videoaula está também nos textos 1 e 2 que já foram disponibilizados para vocês. Nós vamos continuar falando sobre os fatores de formação do solo. Na última aula a gente falou sobre 3 fatores e nessa aula nós vamos falar sobre 2 outros fatores, os 2 últimos fatores, e vamos continuar discutindo alguns outros processos pedogenéticos de formação do solo. É importante que vocês tenham um caderno para fazer algumas anotações, porque alguns conceitos que vão ser apresentados aqui não estão disponibilizados nos textos. Na aula anterior nós falamos sobre esses fatores de formação do solo, que é o material de origem, que é a rocha, a matéria-prima de formação do solo, o relevo, que é um fator extremamente importante para influenciar, por exemplo, se o solo será raso ou será profundo, e o clima, que atuam com a umidade e a temperatura nos processos de intemperismo físico e químico. Vamos falar agora sobre os organismos, que é o quarto fator que vai influenciar na formação do solo. Esses organismos são vegetais, ou toda a estrutura vegetal que se desenvolve sobre o solo, animais como minhocas e insetos, e também micro-organismos como fungos e bactérias. Todos esses são extremamente importantes para a produção de nutrientes do solo, dentre eles a matéria orgânica e o humus. A comunidade de animais e espécies que vivem dentro do solo toda a vida, ou parte da vida, ou um ou mais de um ciclo de vida dentro do solo, é chamado de fauna endopedônica. O termo significa endo, dentro, pedônica, do solo. Então, animais que vivem dentro do solo. A vegetação ela é extremamente importante para a produção da matéria orgânica, porque além dela fornecer materiais como raízes, galhos, folhas, flor, frutos, para passar por um processo de decomposição e produção da matéria orgânica, essa matéria orgânica ela também vai proteger o solo contra processos erosivos. Então, solos que têm mais matéria orgânica, eles são mais estáveis, e eles dão mais resistência aos solos, aos processos de remoção e transporte de materiais. A matéria orgânica também, além de dar estabilidade ao solo, ela vai liberar ácidos que participam da transformação dos constituintes minerais do solo. Esses ácidos são o ácido úmico e o ácido fúlvico, que nós vamos ver nos próximos slides. Os fungos e bactérias, eles vão atuar no ataque que a gente chama de ataque microbiano. Ele vai transformar a matéria orgânica em humus. O humus é o estágio mais avançado de decomposição da matéria orgânica. Então não é só os animais da fauna endopedônica que produzem matéria orgânica, assim como minhocas, formigas, cupins. Então não são só esses animais que produzem matéria orgânica, é importante também a atuação dos fungos e bactérias. E o humus ele apresenta uma grande capacidade de retenção de água e nutrientes. Então volto a dizer, quanto mais matéria orgânica tiver o solo, maior a possibilidade dele ter humus. E o humus ele dá estabilidade ao solo e ele também aumenta a capacidade de retenção de água. Então, solos com mais matéria orgânica, com mais humus, ele tende a reter mais água e manter essa água um maior período de tempo no solo. Isso é importante para as plantas, porque quanto mais tempo a água permanecer no solo, maior a possibilidade das raízes absorverem essa água para o desenvolvimento das espécies de plantas aí que se desenvolvem sobre o solo. Anotem aí no material de vocês essa escala que nós temos aqui de comunidade biótica do solo. Então nós temos os animais,
Dentre esses animais, né, que são milhares aí de espécies, nós temos a macrofauna, mesofauna e microfauna, e também nós temos os elementos orgânicos que são microscópicos, que são os protozoários, algas, fungos e bactérias, né? Então anotem aí no material de vocês essa comunidade biótica do solo, que ela é importante aí para as próximas discussões. Todos esses conceitos que estão aqui é importante que vocês anotem. Nenhum, volto a dizer, está no material que foi disponibilizado. Então, primeiro, o que é a matéria orgânica, né? A matéria orgânica são todos os organismos em diversos estágios de decomposição encontrados no solo. Esse material ele é oriundo de resíduos de plantas e animais, né? O humus ele é o estágio mais avançado da matéria orgânica. E ele é composto por 3 elementos aí, ó: umina, ácidos fúlvicos e ácidos úmicos, né? E a umina, ela tem uma alta capacidade de reter água, como já foi dito anteriormente, mas também ela tem uma alta capacidade de troca de cátions, né? No próximo slide eu vou falar melhor sobre essa troca de cátions a partir de uma figura e vocês vão entender melhor como que se dá esse processo, tá? E o conceito de fauna endopedônica, né? A fauna endopedônica, ou a fauna, os animais que vivem dentro dos solos, é a comunidade de animais que vivem permanentemente ou que passam um ou mais ciclos de vida dentro do solo. São milhares, como eu já disse, mas já temos aqui alguns exemplos, como a formiga, né, o tatu, minhoca e os cupins. Né? Os cupins estão num conjunto de animais que a gente chama de térmitas também. Dentro desse retângulo aqui tem um artigo que foi produzido por mim e alguns colegas que discutem, né, a importância da matéria orgânica e do humus e a relação desses elementos orgânicos com a cobertura vegetal. Eu sugiro que vocês pesquisem, porque está na internet disponível, e deem uma lida nesse material, que futuramente nós vamos discutir esse texto, né, de uma forma mais aprofundada e com algumas atividades que eu vou propor para vocês em relação a esse texto. Nessa figura nós vamos entender bem o que é essa capacidade de troca de cátions do humus, né? Então, primeiro, o humus são partículas do tamanho das argilas, então elas são microscópicas. Ela tem um tamanho menor do que 0,002 milímetros, assim como as argilas. Na superfície desse coloide de humus tem cargas negativas, estão vendo o símbolo de menos aí. Então, todo elemento com carga negativa, ele atrai elementos com cargas positivas, né? Então, o cálcio, o magnésio, o potássio, o zinco possuem carga positiva. E esses elementos químicos são extremamente importantes para a fertilidade do solo e consequentemente, para o desenvolvimento das plantas. Então, quanto mais humus eu tiver, maior a possibilidade de atração desses elementos químicos. Por quê? Porque o coloide ele tem carga negativa. Então, se eu tenho mais humus, eu tenho mais cargas negativas e maior possibilidade de atrair esses elementos aí. Então, isso é o que nós chamamos de troca de cátions, ou troca catiônica, né? Depois nós vamos falar das argilas, que têm uma característica parecida. As argilas também têm cargas negativas em sua superfície, certo? Então, a troca de cátions é a atração que o humus faz dos elementos químicos que estão no solo e que se originam das rochas e que são importantes para as plantas, né? Agora nós vamos ver um videozinho aqui de 2 minutinhos que vai mostrar a importância dos fungos, bactérias e da fauna endopedônica ou a fauna do solo no processo de decomposição da matéria orgânica. Esse processo a gente chama de bioturbação, tá? Então vocês anotem aí, tá o conceito embaixo. O que é a bioturbação? É o conjunto de processos realizado por organismos que produzem matéria orgânica e que movimentam os componentes do solo. Do nosso lado
esquerdo, nós temos, né, um material orgânico, folhas, galhos aí, sobre o solo, mas nós não temos nenhum animal, nenhuma fauna dentro desse solo. E do lado direito, nós temos a mesma condição, mas com a presença de animais no solo, como minhocas, cupins, né, e outros animais. Vocês vão perceber que do lado direito, onde nós temos os animais, o processo de decomposição da matéria orgânica ele é muito mais rápido. E outro fator extremamente importante, os animais, além de ajudarem na decomposição da matéria orgânica, eles ajudam na mistura dessa matéria orgânica e humus no solo. Vocês vão perceber isso a partir desse experimento aqui. Vamos acompanhar então. A gente pode perceber que do lado esquerdo nós temos a atuação somente de fungos e bactérias. Então o processo de decomposição é mais lento, bem mais lento. E não há mistura da matéria orgânica no solo. Do lado direito, nós temos o processo de decomposição com a atuação de fungos e bactérias e também de vários animais que vivem no solo. Então eles se alimentam desses restos vegetais. Esses restos vegetais passam pelo seu trato intestinal e eles depositam isso no solo em forma de humus. E eles transportam esses materiais orgânicos para dentro do solo. Então eles vão fazendo uma mistura de solo e humus e matéria orgânica. E isso é extremamente importante para o equilíbrio do solo. Olha o quanto que os animais que vivem no solo aceleram o processo de decomposição e mistura dos materiais. Daí entendemos a importância, né, da fauna endopedônica para a formação do solo. Isso são os organismos, né? Vamos agora falar sobre o tempo, que é o quinto e último, né, fator influenciador da formação dos solos. O tempo que um solo leva para se formar depende do tipo de rocha, do clima e do relevo. Então, nós sabemos que a rocha, o clima e o relevo são também fatores de formação do solo. Mas a rocha, o clima e o relevo, elas vão influenciar, né, vão se relacionar com o tempo, né, são fatores que vão influenciar o tempo aí no processo de formação do solo. No que se refere à rocha, vamos entender aqui dois pontos importantes. Os solos desenvolvidos a partir de rochas mais fáceis de serem temperizadas, eles formam-se mais rapidamente, né? Então, ou seja, rochas friáveis. O que são rochas friáveis? São rochas pouco resistentes a processos de intemperismo. Aí entra o intemperismo químico e o intemperismo físico, né? Então tem rochas que os elementos químicos são mais resistentes ao intemperismo. Então nessas rochas o solo vai demorar mais tempo para se desenvolver. Aqui nós temos dois exemplos. O quartzito do lado esquerdo, que é uma rocha conhecida também como pedra de Pirinópolis. O elemento químico principal, ou mineral, né, principal de formação desse solo é o quartzito. E do lado direito nós temos uma rocha chamada diabásio. O mineral principal da formação do diabásio é o ferro. Entre o quartzo e o ferro ele é o menos resistente no processo de intemperização, né? Então o quartzo ele é mais resistente. Então podemos entender que rochas que têm o quartzo como mineral na sua formação vão se desenvolver solos mais lentamente, né? O processo de formação do solo vai ser mais lento. Rochas que nós temos o ferro como mineral, né? Nós vamos ter solos com desenvolvimento mais rápido. Porque o ferro
ele oxida na presença do oxigênio e da água. Então ele intemperiza mais facilmente, né? Então, em estruturas geológicas onde nós temos o mineral ferro como o elemento principal, os solos vão se desenvolver mais rapidamente. E o relevo? Como que o relevo influencia na formação do solo no contexto do tempo, né? Então, nos relevos mais inclinados, como morros e serras, o tempo para a formação do solo ele é mais longo, né? Por quê? Porque em relevos mais inclinados, enquanto o solo vai se intemperizando e vai sendo formado, nós temos a atuação da água, do escoamento superficial e da gravidade. Então o escoamento superficial ele acaba levando o material que foi intemperizado da rocha, né? Então, em relevos mais planos, os solos tendem a se desenvolver mais rapidamente. Porque quando vem a precipitação, nós vamos ter um escoamento mais lento e a formação mais de poças de água, né? Então, aí a água tende a percolar na coluna de solo e nós vamos ter um temperismo químico aí e um processo mais rápido de formação desse solo. Aqui nós temos 4 exemplos de relevo, né? Um relevo plano, um relevo ondulado, forte ondulado e montanhoso. Podemos perceber que no relevo plano e ondulado, no relevo plano, o escoamento ele vai ser lento ou até mesmo quase nulo, né? Então o solo se desenvolve mais rapidamente. No relevo ondulado vai ter uma movimentação mais rápida da água, né? Um pouco mais rápida, e vamos ter um solo de profundidade mediana. No relevo forte ondulado, nós vamos ter solos mais rasos, porque a água vai escorrer mais rapidamente. Então, ao passo que o solo vai se desenvolvendo, ele também vai sendo transportado. No relevo montanhoso, nós vamos ter solos muito rasos ou até mesmo áreas sem formação de solo, né? Podemos perceber na imagem que tem áreas com afloramento de rocha. Então, onde há áreas, um relevo escarpado ou que a gente chama de paredão de rocha, é quase impossível a formação de solo, né? Por causa da inclinação do relevo. Solos mais velhos, ele tem maior quantidade de argila, né? E aí a gente tem que entender o seguinte, que a argila ela é um mineral secundário. Os minerais primários são a areia e o silt, que eles são herdados da rocha e que são frações mais grosseiras do solo. Então, quando a rocha intemperiza, sob a ação ou da temperatura ou da água, que é o intemperismo químico, o que desagrega da rocha primeiro são materiais mais grosseiros, como a areia e o silt. E aí, com o passar do tempo, né, milhares de anos, o silt e a areia, que são minerais primários, vão se transformar em minerais secundários, que é a argila. A argila é a menor partícula de formação do solo, como nós podemos ver nessa escala aqui. E é importante que vocês anotem também essa escala. Então, a argila, elas são partículas microscópicas que são menores que 0,002 milímetros. O silt está entre 0,002 e partículas menores que 0,05 milímetros. A areia fina são partículas que está entre 0,05 milímetros e partículas menores que 0,2 milímetros. A areia grossa ela está entre 0,2 milímetros e partículas menores que 2 milímetros. E aí partículas ou fragmentos maiores do que 2 milímetros, nós já chamamos aí de cascalho, calhau, né, ou seixos, né, como vocês já puderam ter estudado aí na disciplina de geologia, né? Lembrando que os seixos são aqueles fragmentos de rocha arredondados que geralmente ficam dentro do rio, nas margens de rio, né? A gente chama de seixos rolados. E eles são bem arredondados por causa do processo de transporte, saltitação na água, eles vão sendo moldados. Nessa figura abaixo, a gente tem uma escala aí, ó,
entre argila, silt, areia e cascalho. Dá para a gente entender, fazer uma correlação, né, entre os tamanhos dessas partículas. Podemos entender que o silt ele é quase invisível nessa escala aí, né? E a argila ela é invisível mesmo, porque ela é uma partícula microscópica, tá? Então, voltando a dizer, a argila ela é um mineral secundário. O silt, a areia e o cascalho são minerais primários, né? Então, para a areia e o silt se transformar em argila, demanda-se muito tempo de atuação dos processos de intemperismo. Os solos mais velhos geralmente apresentam menor quantidade de nutrientes, né? Isso a gente chama de remoção por lixiviação. Vamos entender melhor o que é isso. Solos mais antigos, eles são mais profundos, ok? Certo. Esses solos mais antigos, em função do tempo que eles têm, eles passaram por um processo de lavagem contínua. Então, muitos períodos, né, anos, milhares de anos, de precipitação, chuva, escoamento e percolação da água, esse solo ele foi lavado várias vezes. E essa percolação da água no solo, ela transporta os nutrientes que tem no topo do solo para a profundidade. Então, quanto mais lavagem esse solo passa, menor a quantidade de nutrientes terá nesse solo, né? Então, esse processo a gente chama de lixiviação, tá? Aí nós temos o conceito, é importante que vocês anotem, né? Lixiviação é a extração e transporte de elementos químicos ou sedimentos pela ação do fluido percolante, que nesse caso é a água, né? É comum acharmos que todo solo jovem, eles são mais férteis do que os solos mais velhos. A gente pode dizer isso, né? Então, de uma forma geral, não é em todos os casos, mas de uma forma geral nós podemos dizer que solos mais jovens, eles têm mais nutrientes, porque ele foi lavado menos vezes do que os solos mais antigos. Ele foi lixiviado menos vezes do que os solos mais antigos. No entanto, nós podemos ter solos jovens que têm baixa fertilidade. E aí, o que explica isso? O material de origem. O que é o material de origem? A rocha. Então, se eu tenho solos jovens que têm baixos teores de nutrientes, é porque a rocha que deu origem a ele também é pobre em nutrientes. O tempo de formação do solo ele é longo, né? Todavia sua degradação ela pode ser rápida. Por isso que a forma de manejo ou de uso do solo ela tem que ser pensada, planejada e articulada de uma forma que não venha a causar uma degradação, né, ao passo que o solo não possa ser utilizado futuramente. Então, o solo ele pode perder completamente seus nutrientes, ele pode chegar no estágio de degradação tão alto que não possa ser mais cultivado ou utilizado como sustentação para a construção civil. Por isso a necessidade de planejamento e gestão dessas áreas, né, para que não venha chegar no estágio de empobrecimento total do solo ou enfraquecimento total desse solo. Vamos entrar agora num tópico que é chamado de processo de formação do solo, né? Nós podemos chamar também de processo de pedogênese, ou seja, processos que dão a gênese ao solo, processos que dão formação ao solo. Dentro desse processo nós temos a adição, né, ou as adições. O que são essas adições? É tudo que é incorporado ao solo em desenvolvimento e o principal constituinte de adição do solo é a matéria orgânica, né? Ela não é a única, mas é a principal. Nós já sabemos o que é a matéria orgânica, é todo material que passa por um processo de decomposição e que está sobre o topo do solo, que são restos vegetais e animais. Então, a principal adição de elementos que é feita no solo, ela vem a partir da matéria orgânica. Pelo fato da matéria orgânica ser rico
em carbono, ou ser rica em carbono, esses compostos orgânicos ele imprime cores escuras à porção superior do solo. Então, na maioria dos solos, quando você cava o solo ou você analisa um barranco cortado na beira de uma estrada, você vai perceber que o topo do solo tem uma camada mais escura, né? E essa cor escura ela está relacionada à concentração de matéria orgânica e de carbono. Tá? A maior parte da composição da matéria orgânica é carbono. Né? Segundo alguns autores, até pelo menos 58% da matéria orgânica, ela pode variar aí um pouco, mas até 58% da matéria orgânica é carbono orgânico que tem ali. Né? O artigo que eu indiquei para vocês lerem, que é de minha autoria, também faz essa discussão, né? Que eu faço uma análise da composição de carbono em solos de diferentes coberturas vegetais, de floresta, de áreas de campo, de pastagem, área agrícola. Então há uma variação, né? Mas é importante que é importante nós entendermos que a matéria orgânica ela vai disponibilizar carbono para o solo e esse carbono é que vai dar uma coloração escura para o solo, principalmente ali na primeira camada que fica sobre o topo do solo. Né? Em ambientes mais úmidos e com vegetação mais densa, tendem a produzir mais matéria orgânica. Ambientes úmidos são aqueles ambientes onde nós temos o afloramento do lençol freático. Né? Então, quando o lençol freático está muito próximo da superfície, nós temos solos que são chamados de gleissolos ou solos hidromórficos. Eles tendem a ter mais matéria orgânica, porque a água ela ajuda na decomposição desses materiais. Tá? E em área de floresta também, quanto mais densa é a vegetação, maior a possibilidade de produção da matéria orgânica. Tá? E essa camada de folhas e galhos secos que ficam sobre o solo, nós chamamos de serrapilheira. Então, quanto mais serrapilheira nós temos, maior a possibilidade de produção de matéria orgânica, humus e também de carbono. Na figura nós podemos ver aí uma área de floresta, de vegetação mais densa, e essas folhas secas e galhos que estão sobre o solo, nós chamamos de serrapilheiras. São extremamente importantes, né, para a produção de matéria orgânica, para a produção do humus, para a concentração do carbono e também para a fauna do solo que sobrevive, né, se alimentando desses restos vegetais aí. Um outro fator de formação do solo são as perdas. Né? Então os solos eles perdem materiais na forma sólida ou por erosão, aí no caso são partículas de solo, né? E a erosão é o processo de remoção e transporte do solo. E também por lixiviação, que é por solução, e você já sabe o que é esse processo. É a lavagem do solo. Né? Então, enquanto que a erosão transporta sedimentos, partículas, como silt, areia e argila, a lixiviação vai transportar, ou na superfície, na coluna dos solos, os elementos químicos, ou os minerais que estão no solo e também matéria orgânica ou humus. Em relevos mais inclinados, os solos são mais rasos, a gente já falou sobre isso, por causa da decorrência de perda de materiais, por erosão. Então, solos mais inclinados vai ter mais ação de processos erosivos, transporte de materiais. A água da chuva, ela solubiliza os minerais do solo, liberando elementos químicos. Né? Então, a água da chuva, quando ela entra no solo, ela ajuda no processo que a gente chama de intemperismo químico, já falamos sobre isso. Ela ajuda também na liberação dos elementos químicos. E aí nós temos os principais aí, ó, cálcio, magnésio, potássio e sódio. Né? Sódio são sais que nós temos, né, presentes no solo. E eles são levados para as áreas mais profundas dos solos e até para as águas subterrâneas, que é o lençol freático ali. Okay? Em regiões com pouca chuva, regiões áridas e semiáridas, as perdas desses elementos elas são menores. Né? Então,
nós podemos encontrar solos mais férteis em áreas com pouca chuva. Em áreas com poucas chuvas, nós podemos encontrar solos com maior quantidade de elementos químicos. Um outro processo também de formação do solo, de pedogênese, são as transformações, né? Essas transformações são as alterações químicas, físicas e biológicas que ocorrem no solo. As transformações químicas seriam, por exemplo, que a gente até já falou antes, as transformações das frações do solo em minerais primários e secundários. Só para repetir, os minerais primários são o silt e a areia. Né? Com o passar do tempo, sob ações de intemperismo químico, essas frações de silt e areia podem se transformar em minerais secundários, que é a argila. E isso a gente chama de transformações no processo de formação do solo. As areias elas são provenientes também dos minerais contidos na rocha e que ainda não foram transformados. E elas são muito resistentes, né, às alterações. Né? Então, por exemplo, areias que se originam do quartzo, que é um mineral extremamente resistente. Né? Então, ela vai demorar mais tempo a se transformar no mineral secundário. Por isso que rochas que têm uma concentração maior de quartzo, elas são mais resistentes a essa transformação. E quanto às cores, né? Por que nós temos solos com cores mais avermelhadas e mais amareladas? Essas cores elas estão relacionadas aos óxidos de ferro, né? Que são liberadas por essa transformação química. Então, solos muito avermelhados é uma concentração maior de óxidos de ferro, né? E também amareladas. Então, nós temos óxidos que dão cor mais avermelhada e óxidos que dão cores mais amareladas ao solo. Né? As cores escuras, aí nós voltamos a dizer, é o carbono, né, ou o humus, tá? Porque o carbono está presente aí na composição do humus. Então, solos mais escuros ou pretos, nós podemos dizer que tem uma maior concentração de humus e de carbono. Né? E nesse processo ocorre também a liberação de ácidos orgânicos. Né? Eu já falei sobre eles, nós temos dois ácidos orgânicos, os ácidos fúlvicos e os ácidos úmicos, que compõem o humus. Né? E eles contribuem, esses ácidos, para a composição mineral do solo, são extremamente importantes. Né? Para a atração de outros elementos químicos, aí eu volto a dizer, né, naquela composição ali do processo de troca de cátions e também para a atração de umidade, né, o humus. As transformações ocorridas durante todos os estágios, tá? Aqui o termo estágios são fases, né? Estádios são fases ou estágios. Todas as transformações ocorridas durante essas fases de desenvolvimento dos solos são mais intensas em regiões com altas temperaturas e maior umidade, né? Como as regiões tropicais onde estão o cerrado, né? Onde está, por exemplo, o estado de Goiás. Então isso a gente chama aí de intemperismo químico e físico. Um outro processo de pedogênese são os transportes. Ele pode ocorrer por gravidade ou por evapotranspiração. A gravidade é a energia da gravidade que vai mover os corpos numa vertente, por exemplo, de cima para baixo ou na coluna de solo, de cima para baixo. E a evapotranspiração é a evaporação da água que ocorre na vegetação e também no solo pelo aquecimento. Né? Então, a água que está no solo, pelo aquecimento causado pela radiação solar, se transforma em vapor de água e fica mais leve do que o ar e vai se movimentando de baixo para cima até para a atmosfera. Né? E esses processos eles causam a movimentação ou a translocação
de materiais orgânicos e minerais dentro do solo. Essa movimentação ela pode se dar em todos os sentidos, de cima para baixo, de baixo para cima e até para os lados, né, por energias aí, que depois nós vamos discutir um pouco mais fundo essa ação das energias de capilaridade, de gravidade e também de evapotranspiração que ocorre no solo. Em regiões com poucas chuvas, elementos químicos como, por exemplo, o sódio, ele pode ser levado em solução para a superfície do solo e depositar ali em forma de sal, né? Então, mas isso vai ocorrer em regiões com poucas chuvas. Então, nas regiões como no Nordeste brasileiro, nós podemos ter solos com maior concentração de sódio ou de sais na superfície. E isso pode influenciar também até mesmo nas águas ali que estão próximo da superfície, né? Em climas úmidos, ácidos orgânicos e partículas minerais de tamanho reduzido, como é o caso da argila, pode ser transportado pela água para os horizontes mais profundos do solo, né? E aí entra no contexto da lixiviação, né? E além dos ácidos que podem ser transportados, também os metais e vários elementos, né? Por isso que os solos em regiões úmidas, eles tendem a ser mais lixiviados e com menos nutrientes ali no topo do solo. A formação do perfil do solo, né? O que seria isso, né? A formação do solo inicia-se a partir do momento em que o material de origem, que é a rocha, é exposto na superfície aos processos de intemperismo químico e físico. Então, a rocha exposta, sob a ação da temperatura e da água, vai entrar no processo de desestruturação. Então, daí já começa o processo de formação do solo. À medida que o solo se intemperiza, ou que a rocha se intemperiza no processo de formação do solo, vai se desagregando, né, e vai formando uma estrutura mais porosa, que a água vai ter mais contato com essa estrutura mais porosa e também com os elementos químicos. E esses elementos químicos vão sendo disponibilizados, ou vão soltando dessa estrutura maior da rocha aí, né? Dentre esses elementos nós temos aí o cálcio, o magnésio, o potássio, o sódio, o ferro e vários outros, né? E esses elementos químicos eles vão oferecer condições para a colonização dos organismos pioneiros, como os musgos, líquens e algas, né? Musgos, líquens e algas, tá? Esses elementos orgânicos, eles conjuntamente com os elementos químicos que se originam da rocha, vão possibilitar o estágio inicial de formação do perfil do solo aí. E aí ele vai se desenvolvendo em profundidade. Com o passar do tempo, o solo vai ficando mais profundo em função da ação dos elementos químicos e orgânicos. E aí vão sendo adicionados, né, ao solo os materiais orgânicos. Vai tendo a possibilidade de desenvolver aí humus, matéria orgânica, ácidos orgânicos, que vão também acelerar o processo de intemperismo. Então, com o passar do tempo, né, o solo vai se desenvolvendo sob a ação do intemperismo químico, que desagrega aí esses elementos químicos, cálcio, magnésio, potássio, sódio e ferro, e com a junção aí das algas, líquens e musgos, vão ocorrendo aí o processo de formação dos solos. Os minerais primários, que são o silt e a argila, vão sofrendo transformações, alterando-se quimicamente, né, e dando origem aos minerais secundários, dentre eles as argilas e também os óxidos de ferro e alumínio. Lembrando que os óxidos de ferro e alumínio vão dar a coloração avermelhada para o solo, né? Abaixo da camada superficial do solo, nós vamos ter uma camada mais avermelhada ou escuro, um vermelho escuro, que é aí a concentração dos óxidos de ferro que foram percolados sobre a ação da água, concentrando aí na parte, nos horizontes B do solo, ou
no segundo ou terceiro horizonte que vão formar sobre o solo, né? E parte dos nutrientes, como cálcio, magnésio, potássio e demais, são liberados desses minerais e também são lavados e levados aí pelas perdas para os horizontes B e C do solo. Essa figura mostra bem, né, os estágios de formação do solo. Então nós temos o primeiro aqui, que é a ação dos intemperismos, né, a umidade e a temperatura. Depois nós vamos ter a presença dos organismos, o solo começa a desenvolver a sua primeira camada. No terceiro estágio nós temos um aprofundamento do solo e formação do horizonte A. E aí nós já temos a intemperização química, transformando os elementos, os minerais primários em secundários, a presença dos micro-organismos, algas, né, fungos e bactérias, todos agindo aí conjuntamente para a formação da coluna do solo. E no quarto e último estágio nós já temos um solo bem desenvolvido, com os horizontes orgânicos, que é essa faixa avermelhada, o horizonte A, o B, o C e a rocha em profundidade, né? Então esse seria o estágio mais desenvolvido do solo, com todos os horizontes. Então nós encerramos aqui essa terceira videoaula e vou ficar agora à disposição para o esclarecimento de alguma dúvida que puder surgir, ou que possa surgir a partir dessas explicações. E nos encontramos então na próxima videoaula. Até mais!